Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós aprenderemos a criar um model dentro do Twitter Bootstrap, tá? O que vem a ser o model? Está vendo esse botãozinho de faça seu login? Ao clicar nele, ele abre aqui para mim uma janela com as informações que eu necessito. Aqui no caso, como se fosse um login de um sistema, mas eu posso usar o model aí para infinitas coisas, né? Vai depender aí da nossa criatividade, tá bom? Então fica de olho no vídeo e após a nossa vinheta de abertura, você vai aprender a criar um model aí no Twitter Bootstrap. Bom, então antes de criarmos esse model, vamos criar o botão que executa esse model, tá? De que forma? Vamos colocar uma tag de link A, tá? E nela vamos inserir as seguintes classes: btn. Para colocar mais de uma classe em uma única tag no Sublime Text, é só eu ir colocando o ponto, tá? Então vamos colocar aqui ponto btn primary, que é como eu quero que essa classe apareça, e a segunda btn tracinho large, tá? Que eu quero aquele botão bem grande, ok? Vamos abrir as chaves aqui e vamos colocar como conteúdo desse botão executa model, ok? Vamos criar com o tab, salvar e ver se apareceu o botão. Ok, apareceu o nosso botão, né? Agora vamos criar o nosso model, tá joia? O nosso model ele vai ter que ser criado em 3 fatias. A primeira fatia dele será o cabeçalho, tá? A segunda o corpo e a última o rodapé, tá? Nós vamos criando uma por uma e executando no navegador para que vocês entendam como que cada uma se comporta, tá? Então, antes de nós criarmos essas subdivisões dentro do nosso model, vamos criar uma section que irá receber todos esses models, tá? A princípio, a única classe que essa section irá receber será a classe model, ok? Dentro dessa section, vamos começar criando o nosso header, que é o nosso cabeçalho. Então eu coloco a tag header, e essa tag header ela irá receber a seguinte classe, que é a model tracinho header. E dentro desse header nós teremos um button, esse button com a classe close, porque ele será o nosso X, tá? Então até vamos colocar como conteúdo dentro dele aqui o X, mais um H3. E esse H3, vamos colocar apenas um ID identificador nele e colocar assim, ó, meu model label, ok? Só para nós podermos sinalizar depois aonde que fica o nosso cabeçalho, ok? E como conteúdo desse cabeçalho, vamos colocar o seguinte: cabeçalho do model, ok? Vamos criar. E olha só que interessante, eu vou salvar aqui e vou atualizar a minha página. Vocês vão notar que o cabeçalho do meu model ele já apareceu aqui, tá vendo? Só que eu não consigo fechar ele, só que eu nem pedi para executar ele já está sendo jogado aqui. Nós vamos ter que trabalhar em cima disso, tá? Mas a princípio vamos deixar ele aparecendo aqui mesmo e vamos para a segunda parte do nosso model, que vai ser o corpo desse model, tá? Então, para criar esse corpo, vamos colocar uma tag section, e essa tag section ela irá receber a seguinte classe: model tracinho body, ok? Aqui dentro vai ser onde nós vamos colocar todo o conteúdo desse box model, tá? No nosso caso, vamos colocar como se fosse um model de login, tá? Então eu vou até abrir aqui a minha index.html, que é aquela página que nós fizemos lá no comecinho do curso, e vou buscar daqui para nós não perdermos tempo, tá? Eu vou pegar esse form que nós colocamos e-mail e senha, tá? Vou copiar ele e vou colar aqui dentro desse componente, tá? Só vou agora organizar o meu código. Com ele organizado, eu vou fechar o form que eu não tinha fechado, ok? E vou retirar algumas informações aqui que não serão necessárias,
como esse botão de entrar, tá? E aquele input nosso de password que estava disable, que estava desabilitado, eu vou apenas retirar, ok? Feito isso, eu posso salvar e atualiza a minha página para ver como está o meu model. Tá, note o seguinte, que ele tem aqui o cabeçalho do meu model e já está aqui, ó, com o e-mail, com a minha senha, né? Então, no caso, eu posso até mudar aqui de cabeçalho para logar no sistema, ok? E aqui vamos mudar para, em vez de executa model, vamos colocar faça seu login, tá? Vamos salvar, certo? E vamos atualizar para ver como que ficou na página. Aí, logar no sistema, temos aqui onde o pessoal vai colocar o e-mail e a senha deles, e temos aqui o botão que vai chamar esse model futuramente, que é o faça seu login, tá? Certo, e o que está faltando agora é o botão de entrar, ok? Para isso, vamos criar o footer desse model, tá? De que forma? Vamos colocar aqui a tag footer, ok? E ela vai receber que classe? A classe model tracinho footer. Perceba o seguinte, para fazer o cabeçalho nós usamos model header, para fazer o corpo model body, ok? E para fazer o rodapé model footer, tá? Então aqui nesse model não importa a tag que eu vou usar, e sim as classes que eu estou chamando, tá? Bom, dentro desse model footer vamos colocar a princípio dois botões, tá? Então eu vou colocar aqui um button com a classe btn e ele vai ter o valor fechar, tá? E mais um outro button com a classe btn e também com a classe btn-primary, ok? E ele vai ter o conteúdo entrar, ok? Bom, feito isso, vamos criar os nossos botões, organizar o nosso código e atualizar a nossa página para ver como que ficou. Aí, perceba que o nosso box model já foi criado. Nós temos aqui o cabeçalho dele, logar no sistema, temos aqui a parte de conteúdo dele e também temos as opções aqui de fechar e entrar no sistema, tá? Certo, agora vamos colocar funções nesse box model. E a primeira função que nós vamos fazer é esconder ele, para que ele não fique aparecendo antes de eu clicar no botão, certo? Para isso nós vamos na section onde esse model é criado, tá? Onde nós colocamos ali a classe model, ok? E vamos colocar aqui a classe with, ok? Essa classe vai fazer com que o meu box model ele desapareça. Vamos salvar e vamos atualizar a página. Aí, o meu box model já sumiu. Só que mesmo eu clicando no botão, ele ainda não funciona nada, né? Vamos adicionar mais alguns atributos nessa section. Vamos colocar um tab index com o valor -1, ok? Vamos adicionar um atributo role com o valor dialog, tá joia? E vamos adicionar um Arial tracinho label led by, ok? E esse atributo ele irá receber, nós não colocamos aqui meu model label, então vamos copiar ele e jogar dentro desse atributo, ok? E o próximo atributo que nós vamos colocar é o Arial tracinho hidden, que é onde nós vamos colocar se ele vai estar escondido ou não. A princípio ele tem que executar escondido, então nós colocamos o valor true, ok? Feito isso, nós terminamos o que nós tínhamos que fazer aqui na section, tá? Então agora vamos colocar a função no nosso botão, ok? Então aqui no meu botão, primeiramente no href dele, eu vou ter que colocar aqui jogo da velha meu modal, ok? Tanto é que esse meu modal eu vou ter que copiar e jogar um ID aqui na minha section com esse valor, ok? Por quê? Porque é onde eu tenho que referenciar, onde que ele vai chamar, que section que ele vai chamar, tá joia? Que mais que eu tenho que fazer dentro desse botão? Eu tenho que colocar um role nele com o valor de button,
e um atributo data toggle com o valor model. Vamos salvar e ver se está funcionando. Vou atualizar minha página, cliquei no botão de faça seu login, apareceu o meu modal, ok? Só que note o seguinte, se eu tentar fechar ele, ambos os botões não irão funcionar, porque eu não coloquei nenhuma função nele. Então vamos resolver isso, tá? Primeiramente vamos no nosso primeiro botão de fechar, ok? Que fica lá no nosso header, e vamos colocar alguns atributos nele para que ele possa fechar esse modal, tá? O primeiro atributo é o data tracinho dismiss com o valor modal, ok? E o segundo atributo que nós vamos colocar nele é o area tracinho widen com o valor true, né? Então o que ele vai fazer para mim? Ele vai esconder o modal quando eu clicar nesse botão, tá? Eu posso copiar esse data dismiss e esse area widen e jogar ele dentro do outro botão fechar lá do footer, ok? Vamos salvar e executar para ver? Eu vou executar o meu model e fechar ele no X. Eu vou executar o meu model e fechar ele no botão fechar. Então agora o meu model está sendo aberto e fechado através dos botões. Só que note que a entrada desse model ele está meio seco, né? Vamos colocar um efeito nisso. Então aqui na nossa section com o ID meu model, vamos adicionar mais uma classe nela que se chama-se fade. Olha só o efeito só de colocar essa classe. Vamos salvar e executar. A hora que eu clicar no botão, o meu model ele vem de cima para baixo, ok? Bom, gente, com isso nós aprendemos a criar um model dentro do Twitter Bootstrap. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dentro desse model, aqui dentro da barra desse model, eu posso colocar infinitas coisas. Posso colocar um artigo, posso colocar fotos, posso colocar uma galeria, posso colocar apenas para ele abrir uma imagem. Vai depender aí da criatividade de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.